cedo, muitos sites de notícias noticiaram, cada um de uma forma, mas resumidamente, dizendo que Fausto Silva, a partir de janeiro, já estaria na Band. Então, com o fim do contrato do Fausto, que é final desse ano, ele já estaria na Band. E aí, muita gente especulou, muita gente falou, e a gente também de casa, a gente viu e falou, nossa, será que é verdade isso? Chegando aqui na Band, a gente foi direto com quem interessa, com quem sabe da história, das pessoas que sabem do que acontece na nossa emissora, para a gente saber, primeiro como fã, antes de mais nada que a gente é. Porque quando o Faustão lá atrás, uns meses atrás, né, Rafa, ele disse que janeiro, né? Final de janeiro. Que ele disse que ele não renovaria com a Globo e também não falou o que ia fazer. Se especulou muito se ele iria para outra emissora, se ele iria se aposentar. E de uma forma ou de outra, pelo menos a gente que é fã do Faustão, a gente sempre ficou com aquele vazio. Falou assim, ai, vai ficar tão sem graça o Faustão. Até porque ele tem um jeito tão dele, que até quando ele dá um fora, a gente fala, cara, é legal, porque é ele mesmo. Ele não jeito único, né? Ele não é um personagem, entendeu? Ele dá aquelas chapuletadas, daí você fala assim, gente, é legal, é isso que a gente quer. A gente não quer ninguém plastificado. Eu, como telespectadora, não quero. Então, bateu uma tristeza muito grande. E quando a gente viu hoje essa notícia, a gente falou, gente, será? Será que isso é possível? É o que nós vamos falar agora. Sejam bem-vindos vocês do Brasil todinho. Estávamos aqui conversando, quer dizer, começamos a falar sobre a notícia que saiu hoje em praticamente todos os sites. Fomos surpreendidos com essa notícia hoje de manhã, né? Sei... Celulares tocando. Começou com o Flávio Rico? Começou com o Flávio Rico e o Daniel Castro, né? Os Acho dois que os ali. dois, Foi meio que quase que ao mesmo tempo, né? Os dois. Depois foi Léo Dias, foi Beraldo, e aí Fábia, foi... geral. Foi a Fábia, depois foi o Aaron. Quer dizer, sei lá, não sei a sequência, mas todo mundo falou. Sequência não dá pra saber, porque eles têm que estar colados em todos. E a história era justamente essa. No passado, janeiro, com a história que o Faustão sairia da Globo, muita gente ficou apreensiva, porque alguns diziam que ele iria se aposentar, outros diziam que não, que ele poderia negociar com outras emissoras. Até mudar pra fora do país foi cogitado, Até lembra? é verdade. Falaram, o Faustão vai largar tudo aqui no Brasil, vai mudar para os Estados Unidos, vai viver lá com a família, tranquilão. E todo mundo ventilou essa história também, né? E aí se a gente lembrasse também um pouco da história do Faustão, a gente... Bom, são 20, quase 30 anos do Faustão na Globo. 33. Então, 33, né? 33 Nossa, anos. eu já tô atrasada. Nossa, 33? São muitos anos, 33. Pelo amor de Deus. É assim, para quem é mais novo... Porque você está há 33 anos na Globo, vamos voltar. Muita gente novinha de hoje não sabe do início de carreira do Faustão e principalmente o sucesso e a diferença que ele fez, principalmente, né, Cíntia, quando ele esteve aqui na Band mesmo, com o Perdidos na Noite. Perdidos na Noite, gente, era uma delícia de programa, que era uma loucura total. Era bem isso, era como se fosse os bastidores, só que não era assim um momento de bastidor, né? Era o tempo inteiro. O programa é desse jeito, né? Era exatamente desse jeito espontâneo, né? Que a gente já conhece o Faustão, só que de uma maneira um pouco mais espontânea ainda, né? Mostrando o bastidor mesmo, olha lá, mostrando o Cabo Man, mostrava os caras ajustando tudo na hora, o cara regulando câmera, pegava o cara e falava, não, não é assim que eu quero, é assim, ia lá, fazia a câmera na hora. Acontece que isso, hoje, você fala assim, a gente já viu. Mas naquela época, revolucionou a TV brasileira, revolucionou a Band, que já se destacava muito desde sempre, mas com o Perdidos na Noite e com o Faustão nessa união perfeita, mas foi um sucesso e foi uma mudança, eu acho, de visão do que as pessoas queriam ver, essa naturalidade que a gente não via com todo mundo. Exatamente, né? porque nessa época, a gente tá falando aí dos anos 80. Pra quem não lembra, pra quem não viveu essa época, nos anos 80, as pessoas que trabalhavam em televisão, em rádio, eram aquelas pessoas assim, nossa, estão no pedestal, né? Era lá em tudo cima, né? Na impecável, altura. pessoas inatingíveis, pessoas inalcançáveis. Ai, era aquela coisa, olha só, aquela coisa de perfeição, né? Assim, tudo tinha que sair bonitinho, programado. Aí veio o Escondia o que dava errado, né? Coberta tudo, não deixa o fio aparecendo, não mostra nada. Olha lá, tudo desculpa a impecável. zona. Olha lá. Aí o Faustão veio nos anos 80 e fez isso aí, cara. No país da inflação, não dê bola pro Faustão. Então, esse era o cartaz que ele mesmo colocava. Não, e olha o teatro, gente. Olha lá, ó. Pegava a escada, vou subir aí, vou ajudar. Mas peraí, eu tô pensando o seguinte, Perdidos na Noite começava depois da meia-noite, né? Começava. A plateia, gente, estamos falando de muitos anos atrás. A plateia lotada, era gente colada na parede. Em pé atrás.
Gente no chão, gente na cadeira, naquela época não tinha pandemia, né? Gente no chão, na cadeira colada, ela fala, gente lá fora esperando ir no banheiro pra tomar o lugar da pessoa, né? Gente, era uma coisa muito louca, década de 80, com Faustão desse jeito, né? Era assim, Kátia, ai que delícia rever Não essas é? imagens. Sem dúvida nenhuma, a gente está falando de 1986 até 1988, quando Perdidos da Noite, aqui no Grupo Bandeirantes, virou a história da TV, foi um grande divisor de águas, inclusive para a carreira do Faustão. Então isso é muito legal, porque ele trouxe essa roupagem, essa irreverência que ele não perdeu até hoje, e foi sim um divisor de águas para ele, todo o público Pra adorava. televisão brasileira, né? Nossa, indiscutivelmente. Para a história da TV brasileira, independente de quem viveu nessa época ou não, é imprescindível que qualquer apaixonado pelo meio de comunicação mais apaixonante do mundo, além do rádio, que é a TV também, saiba a importância do Perdidos da Noite. E quantos artistas ele lançou, né, Kátia? Nossa, mas o que era legal era isso. Sabe o que parecia pra mim? Pelo menos eu assisti desde sempre. Que o artista tava passando e falava assim, tipo vou isso. entrar lá, tô de boa em casa. Quer saber? Eu vou entrar lá no Faustão, vou pro Faustão lá no Beijo da Noite. E era Tatá Escova, era tanta gente. Ó, você viu. Olha... O que ele aprontava era gente de talento que ele pegava É o popular, da técnica, do público, e colocava no palco, e aquele virava uma grande festa, né? E a essência do popular, né? Porque se a gente realmente for falar de televisão brasileira, tem coisa mais gostosa do que ser popular, do que trazer o público para diante das telas, para deixar o público em casa à vontade, para ter esse auditório que o Faustão carregava na mão, gente. E muito legal. E ele sempre teve essa característica de ser sarrista, né? Sempre. Então ali, ele... Olha lá, Amado Batista. Gente, do Novinho. céu, Amado! Esse é rei também, hein? Sobe o som, deixa eu ver o Amado Batista. Não, não é tanto assim. Não, não é. vou falar, eu vi no programa do Bolinha, o Bolinha não mete, meu. Não. Atenção então, o Perdidos da Noite destaca ao vivo, diretamente de Los Angeles, da casa da Marianne, o Traje a Rigor. Opa! Ai, adoro. Então, você vê. Menina, eu vou te falar uma coisa. Quando a gente vê uma cena dessa, eu lembro, eu falo, parece que eu lembro até onde eu estava sentada no sofá da sala. Sim. Porque é tão louco, fazia tão parte da vida da gente. E era tarde, hein? Hoje em dia as pessoas estão acostumadas a dormir mais tarde. Naquela época a gente não ficava, não. Então a gente fugia do quarto para assistir Perdidos na Noite, né? Pra começar, que naquela época a gente só tinha TV na sala. É claro. Não tinha jeito. Por isso que a gente fugia do quarto para ir E pra era de sala, tubo, né? era de tubo. Era de tubo. E Não tinha controle remoto. mas bom que a gente não queria mudar de canal mesmo, né? Exatamente. Então isso que é legal, né? Porque pra ficar até a noite, assim, lá pra meia-noite pra assistir, o negócio tinha que ser bom, Tinha né? que ser muito bom. E o legal era, porque muitas vezes a gente nem se importava quem ia no programa. Sim, era Porque tudo, era o a todo. história era o contexto geral. Era o Faustão, que era junto com a técnica, que brincava e todo mundo se divertia. A Band, que também sempre foi vista como, eu acho, que uma das emissoras mais pioneiras que a gente Sim. tem. Sempre se destacou com, sabe aquela história de não ter medo? Colocar e vamos mudar. É a história assim, tá quentinho, tá gostoso? Não, vamos mexer e vamos mudar. Certeza disso foi o Perdidos na Noite. É audácia, Certeza né? disso é a audácia que a Band sempre teve. Ousada. Naquela época é muito diferente de hoje. Você Totalmente. ser audacioso hoje é fácil. Naquela época não era nada fácil, não. Sim, com uma estrutura muito bem feita para aquela Sim. época, né? É o meio dos anos 80, 86 a 88 ali. Então, assim, com essa desorganização organizada, com esse improviso roteirizado, com essa liberdade e confiança da Bandeirantes no próprio Faustão e vice-versa. Gente, essa sintonia, ela existe ou não existe? Não tem meio termo, Não né, tem Rafa? meio termo. E sabe o que é legal? A gente vendo, eles se trocavam no palco. Era tudo de boa. Eu vou te falar, foi uma época muito legal. Isso não é ser saudosista, não. A gente lembrar de grandes momentos. Tenho aqui